Olá, meus amigos e irmãos que nos acompanham no canal Escola Bíblica na Rede. Estamos de volta com mais um estudo e o tema de hoje é bastante polêmico. O tema é sacrificando os filhos aos demônios. Após ouvir esse tema, é provável que alguns pais possam dizer: opa, eu jamais faria isso com meu filho. Jamais faria, meu filho eu amo, eu faço tudo pelo meu filho, jamais sacrificaria, jamais entregaria nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo ou nas mãos de um demônio qualquer, nunca, jamais faria isso. Amém, irmão? Eu concordo e digo que você está certinho, mas há alguns pais que têm corrido risco, não têm prestado atenção e de alguma maneira têm permitido que seus filhos sejam sacrificados aos demônios. Vamos ler a Bíblia. O texto está em Salmos, capítulo 106 e o versículo 37. Diz assim: demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Veja que desde o Antigo Testamento, muito antes da época de Davi, da época dos Salmos, o Senhor já estava condenando, já proibia os filhos de Israel fazer sacrifícios humanos, porque naquela época já existia uma entidade chamada Deus Moloque e que ele exigia sacrifícios humanos e principalmente de crianças, de filhos. Ele era uma entidade ou um Deus que ficava com os braços abertos ou com as suas mãos desta forma e por dentro ele era oco. Então os pais pegavam seus filhos, levavam com suas próprias mãos, colocavam ou entregavam às mãos de Moloque e os sacerdotes esquentavam aquele Deus ou aquele ídolo por baixo ou por dentro, de forma que ele ia esquentando o suficiente para suas mãos virarem como brasas, enquanto aquela criança se debatia, se contorcia, morrendo, sendo queimada pelo fogo, consumida pelo calor. Era uma maldade tão terrível, tão grande, que o Senhor chegou a proibir o povo de Israel a ter qualquer contato com o Deus Moloque. Mas, irmãos, o que me preocupa não é aquela situação naquele tempo. Ainda hoje há um caso, sabemos que acontece sacrifícios de crianças. Nós vemos a linha da magia negra, por exemplo. Algumas pessoas pegam crianças, sequestram crianças, raptam crianças para fazer sacrifícios humanos, sacrifícios infantis e dedicar aos seus deuses. Mas isto é crime previsto por lei e quando são pegos, a gente vê na TV, nos noticiários, que são punidos. Porém, existe algo que tem concorrido com isso. E muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, há alguns pais que têm sacrificado os seus filhos aos demônios e nem têm percebido. Na antiguidade, no Antigo Testamento, eles levavam os filhos com suas mãos e colocavam nas mãos do Deus Moloque e sabiam que eles iam morrer. Hoje, a coisa está um pouco disfarçada, por isso há necessidade de você prestar atenção neste estudo para saber se você não é um desses que tem sacrificado os seus próprios filhos nas mãos dos demônios sem saber. Veja bem, nós olhamos aqui pela Bíblia que o Senhor condenava isso, o Moloque de antigamente, mas atualmente existem os Moloques modernos. E quais são esses Moloques? Como eu poderia fazer para estar sacrificando então meus filhos aos demônios? Veja que o demônio ou o diabo ou o Moloque da modernidade, ele vem disfarçado e tem penetrado às vezes até dentro das igrejas do Senhor. E muitos irmãos não têm se apercebido de que o inimigo está aí ainda sacrificando filhos, matando crianças. Veja que nós temos visto os deuses modernos, que também poderiam ser chamados de Moloque, o deus do aborto, os deuses Moloques da televisão, os Moloques da internet, os Moloques do abandono, os Moloques da carência, da falta de educação, os Moloques da falta de tempo, os Moloques das músicas que nós vemos hoje. Vamos ver alguns desses Moloques para nós sabermos que há possibilidade ainda de pais estarem sacrificando os filhos aos demônios. Veja bem, irmãos,
Quando você deixa seus filhos por conta somente das escolas, somente dos professores, e não observa o que eles estão aprendendo, e também não se interessa em educá-los da maneira correta, bíblica, porque eles precisam do ensino secular, mas eles precisam também dos ensinos dos pais, a moral, a convivência, a honestidade, a verdade. Tudo aquilo que o pai aprendeu pela Bíblia Sagrada, ele também precisa passar para seus filhos. Então, muitas vezes os pais têm omitido isso. É como se eles estivessem entregando seus filhos nas mãos de Moloque. A internet tem sido um Moloque muito violento. Muitos pais, por não terem tempo de cuidar dos filhos, de ensinar os filhos, deixam que eles fiquem à vontade na internet, no WhatsApp, no Facebook ou nas redes sociais, que nós não temos nada contra, mas desde que você observe, monitore, esteja vendo se aquilo que o seu filho está consumindo é algo realmente bom, é algo que não vai fazer mal, se aquilo não há um Moloque por trás daquilo, disfarçado através da internet. Existe o Moloque do aborto, do abandono, ou seja, o Moloque se modernizou e muitos pais não têm prestado atenção e têm deixado seus filhos irem até as mãos de Moloque. Outros têm levado os seus filhos até as mãos de Moloque, dos Moloques modernos, e têm deixado lá. E o fim é que, com algum tempo depois, eles vão estar se contorcendo em dores, em sofrimento, pagando o preço pelos erros que cometeram, por falta de orientação dos pais. Então talvez você possa ter dito no início desse estudo: eu jamais pegaria meu filho e jogaria numa fogueira para ele morrer queimado. Irmão, quando você permite que o seu filho direcione-se para o pecado, que ele esteja envolvido nos vícios, ou que ele não esteja mais seguindo o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus Cristo, ou os bons princípios, os bons costumes, é como se você estivesse entregando os seus filhos a Moloque. E ele não tem dó, ele não tem pena, ele mata como matava antigamente. A Bíblia diz que o pecado, o final do pecado é a morte. Então você deve cuidar dos seus filhos, você deve ter responsabilidade com o ensino, com o cuidado, com a educação, com o tempo. Há muitos pais que não têm mais tempo para os seus filhos, mas você deve ter tempo para os seus filhos, tempo para a sua família. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo 5 e 8 diz assim, mais um versículo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu querido, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos são os bens mais preciosos que o Senhor te deu nesta terra. Tenha cuidado deles, cuide deles. Não deixe que o Moloque apareça disfarçadamente e venha com seus braços abertos e diga: coloque seu filho aqui, deixa que eu cuido, deixa que eu ajeito ele, pode deixar que eu cuido dele. Não permita, irmão, não permita. Resgate seus filhos das mãos do Moloque. Resgate eles, salve, para que você possa dar felicidade para eles e ensiná-los qual é o caminho correto. Então, não perca tempo. Se porventura até o dia de hoje você, sem perceber, deixou que seus filhos caminhassem para o pecado, caminhassem para a destruição, caminhassem para o mundo dos vícios, eles estavam indo para os braços de Moloque. Agora você pode resgatá-los de lá com oração, com jejum, pedindo sabedoria a Deus, orando por eles, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Resgate os seus filhos, salve a sua família. A Bíblia diz que nós temos que cuidar principalmente da nossa família. Que Deus nos abençoe, que você possa ter aprendido muito com esta palavra. Não sacrifique seus filhos demônios, mesmo que, sem perceber, tenha cuidado, porque a responsabilidade é sua. Eu quero te pedir mais uma coisa: se inscreva nos nossos canais, no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que o nome de Deus seja glorificado e seja proclamado em todos os lugares. Que Deus nos abençoe. Amém.